O sol nascia impiedoso sobre a favela do Vidigal, revelando um mar de casebres amontoados que pareciam desafiar a gravidade nas encostas íngremes do Rio de Janeiro. Luzia dos Santos respirou fundo o ar úmido e pesado, sentindo o cheiro de café ralo e poeira que impregnava as ruelas estreitas. Ela enxugou o suor da testa com as costas da mão calejada, observando a cidade maravilhosa lá embaixo. O mundo de riqueza inatingível. O som de um rádio antigo, tocando um forró melancólico, misturava-se ao barulho dos passos apressados dos trabalhadores. A tranquilidade da manhã foi brutalmente interrompida por um som que sempre gelava o sangue de Luzia. Uma tosse seca e cavernosa, vinda do fundo do barraco escuro. Ela correu para dentro, tropeçando no piso irregular de cimento queimado, e encontrou seu irmãozinho Mateus encolhido no colchão fino. O menino de 8 anos tremia violentamente, apertando o peito frágil enquanto lutava por cada gota de ar. Quando ele afastou a pequena mão da boca, o vermelho vivo do sangue manchava seus dedos pálidos, um sinal aterrorizante de que a doença cardíaca avançava implacavelmente. Lágrimas quentes ameaçaram transbordar dos olhos escuros de Luzia, mas ela as engoliu com força, recusando-se a demonstrar fraqueza diante da criança assustada. Ela abraçou Mateus com ternura, murmurando palavras de conforto e promessas de que tudo ficaria bem, orando silenciosamente para que Nossa Senhora Aparecida intercedesse por eles. A realidade financeira da família era um abismo sem fundo, uma dívida gigantesca deixada pelo pai falecido que a asfixiava diariamente. A cirurgia de Mateus custava uma fortuna incalculável, um valor que ela jamais conseguiria juntar vendendo doces nas calçadas de Copacabana. A única saída surgiu como um milagre amargo. Uma oferta de emprego que chegou através de uma vizinha que trabalhava nas casas da Zona Sul. O salário era extraordinário, suficiente para pagar as prestações do tratamento de Mateus e comprar os remédios importados que mantinham seu coraçãozinho batendo. No entanto, a vaga exigia dedicação exclusiva e moradia no local, afastando-a de seu irmão durante a maior parte da semana. Com o coração partido em 1000 pedaços, Luzia beijou a testa febril de Mateus e tomou a decisão mais difícil de sua vida. O ônibus lotado desceu as ladeiras sinuosas do Vidigal e atravessou a fronteira invisível que separava a miséria da opulência absoluta do bairro do Leblon. Luzia desceu no ponto final, carregando apenas uma pequena mala de lona desbotada com seus parcos pertences e um terço de madeira no bolso. Ela caminhou pelas calçadas arborizadas, sentindo-se um corpo estranho naquele cenário de vitrines luxuosas e pessoas vestidas com elegância impecável. A imponente mansão da família Monteiro de Carvalho erguia-se no final da rua, cercada por muros altos e portões de ferro forjado. Ao cruzar os portões imensos da propriedade, Luzia foi imediatamente engolida por uma atmosfera de silêncio opressivo e frieza arquitetônica que a fez estremecer. Os jardins eram perfeitamente desenhados, sem uma folha fora do lugar, refletindo a rigidez assustadora que governava a vida daquela casa sombria. A governanta idosa a recebeu com um olhar severo e desconfiado, guiando-a por corredores extensos de mármore branco que ecoavam seus passos solitários. Cada canto da mansão tresandava uma riqueza antiga e melancólica, como se as paredes guardassem segredos dolorosos que ninguém ousava sussurrar. No salão principal, debaixo de um lustre de cristal deslumbrante, Luzia teve seu primeiro e perturbador encontro com a mulher que comandava a residência. Isadora Vilela descia as escadas com uma postura de rainha arrogante, seus olhos verdes analisando a nova empregada com um misto de nojo e desprezo absoluto. Vestida com sedas finas que realçavam sua figura esguia, ela exalava um perfume caro que parecia sufocar o ar ao seu redor. Sem sequer perguntar o nome de Luzia, Isadora começou a ditar as regras intermináveis e cruéis daquela prisão dourada. A voz de Isadora era afiada como uma navalha de gelo, cortando o silêncio com ordens precisas sobre limpeza, horários e, acima de tudo, invisibilidade. Ela deixou claro que os empregados eram apenas ferramentas silenciosas,
indignos de respirar o mesmo ar que os donos daquela fortaleza de opulência. Luzia manteve a cabeça baixa, os olhos fixos nos próprios sapatos gastos, engolindo cada humilhação com a lembrança do rosto pálido e doente de Mateus em sua mente. O orgulho não tinha lugar quando a vida da pessoa que ela mais amava no mundo dependia daquele dinheiro abençoado. O crepúsculo já pintava o céu do Rio de Janeiro de tons alaranjados, quando as pesadas portas duplas do escritório principal se abriram abruptamente. Luzia, que polia a prataria na sala de jantar adjacente, paralisou ao sentir uma presença tão imponente e gélida que fez a temperatura do ambiente cair. Henrique Monteiro de Carvalho surgiu na soleira. Um homem de 38 anos, com feições marcantes, ombros largos e uma expressão de dureza impenetrável. Seus olhos escuros, vazios de qualquer emoção humana, varreram a sala sem sequer registrar a presença da jovem empregada encolhida no canto. O bilionário caminhava com passos firmes e decididos, exalando uma aura de poder absoluto e uma tristeza tão profunda que parecia ancorada em sua alma. Henrique carregava o peso de um império do café e do mercado imobiliário, mas também carregava fantasmas de um passado trágico que o consumia diariamente. Desde a morte violenta de sua esposa, ele havia trancado seu coração a 7 chaves, transformando-se em uma máquina implacável nos negócios e um estranho em casa. Ele falava apenas o estritamente necessário, usando um tom monótono que não admitia réplicas ou demonstrações de compaixão. Isadora correu em direção a ele com um sorriso meticulosamente ensaiado, tentando desesperadamente atrair a atenção do homem que ela secretamente desejava dominar e possuir. Ela tocou o braço de Henrique com falsa delicadeza, sussurrando palavras lisonjeiras sobre o jantar luxuoso que havia preparado especialmente para agradar o paladar do cunhado. Henrique, no entanto, recuou sutilmente, retirando-se do toque dela com uma frieza cortante que fez os olhos verdes de Isadora faiscarem de raiva contida. Ele dispensou a refeição com poucas palavras ásperas, alegando exaustão, e ordenou que apenas um uísque duplo fosse levado aos seus aposentos. Escondida nas sombras da sala de jantar imensa, Luzia observou a dinâmica doentia daquela família rica com uma mistura de compaixão silenciada e fascínio perturbador. O dinheiro abundante e o luxo desmedido, claramente, não eram capazes de comprar a felicidade ou curar as feridas profundas que sangravam naquelas almas ricas. Ela pensou em sua pequena casa no Vidigal, onde as goteiras manchavam o chão, mas onde havia sorrisos genuínos, abraços calorosos e a fé inabalável em Deus. Naquele palácio de mármore frio, as pessoas viviam como fantasmas miseráveis, aprisionados por suas próprias ambições desmedidas e amarguras incuráveis. Foi a própria Luzia, tremendo de nervosismo e exaustão, quem recebeu a terrível incumbência de levar a bandeja de prata com a bebida de Henrique. Ela subiu a majestosa escadaria de mármore com passos cuidadosos, segurando o copo de cristal pesado como se fosse a joia mais frágil e preciosa do mundo. O corredor do andar superior era ainda mais escuro e silencioso, adornado com retratos antigos de antepassados que pareciam julgar a intrusa com seus olhares pintados. Ela parou diante da porta maciça de madeira entalhada, rezou uma breve Ave-Maria, em silêncio, e bateu suavemente. A voz grave e autoritária de Henrique soou abafada através da porta grossa, ordenando asperamente que ela entrasse e deixasse a bebida sobre a mesa. Luzia girou a maçaneta dourada com as mãos suadas e entrou em um escritório espaçoso, iluminado apenas pela luz fraca de um abajur de leitura. O bilionário estava de pé junto à grande janela de vidro, contemplando a escuridão da noite carioca, com a gravata afrouxada e o semblante profundamente cansado. O cheiro de tabaco caro e uísque pairava no ar denso, criando uma atmosfera melancólica e assustadoramente íntima naquele cômodo sombrio, com movimentos precisos para não fazer barulho. Luzia aproximou-se da mesa de mogno escuro, colocando a bandeja de prata sobre a superfície impecavelmente polida e limpa. Quando ela se virou para sair rapidamente do recinto de forma invisível,
Henrique virou-se abruptamente, e seus olhares se cruzaram por uma breve fração de segundo. Os olhos negros e sofridos do homem rico encontraram a imensidão castanha e cheia de esperança da jovem favelada, criando uma faísca silenciosa e incompreensível. Ele pareceu hesitar, como se algo na pureza genuína daquele olhar humilde tivesse atingido as profundezas de sua alma ferida. Mas a hesitação durou apenas um batimento cardíaco, e a máscara de indiferença gélida e cruel voltou a cobrir as feições bonitas do homem amargurado. Ele desviou o rosto rapidamente, dispensando a presença da empregada com um gesto de mão impaciente e rude, voltando a mergulhar em sua escuridão pessoal. Luzia abaixou a cabeça respeitosamente e saiu do quarto sem emitir um único som, fechando a porta pesada com a máxima delicadeza que suas mãos permitiam. Ao ficar sozinha no corredor imenso, ela soltou a respiração que não percebera estar prendendo, sentindo o coração bater descompassado e assustado. A noite avançou sobre o Rio de Janeiro, trazendo uma brisa fria do oceano que balançava as pesadas cortinas de veludo do quarto de empregados. Luzia deitou-se na cama estreita e dura, sentindo cada músculo do seu corpo exausto latejar de dor após um dia inteiro de trabalho pesado e humilhações. Ela puxou o terço de madeira do bolso do avental branco, apertando as contas desgastadas entre os dedos calejados, enquanto sussurrava orações fervorosas pela saúde do irmãozinho. A imagem de Mateus tossindo sangue no casebre do Vidigal era a única força que a impedia de desistir. Enquanto a jovem moça rezava baixinho em seu cubículo sem janelas, o som distante das ondas quebrando na praia do Leblon ecoava pela mansão milionária. Dois mundos absurdamente diferentes existiam debaixo do mesmo teto de luxo, separados por muros invisíveis de preconceito, dinheiro manchado de sangue e dores secretas não curadas. Luzia sabia que sua sobrevivência ali dependia de sua completa submissão e invisibilidade perante a arrogância e a crueldade implacável de Isadora e daquele ambiente tóxico. Mas o fogo da esperança, alimentado por seu amor incondicional ao irmão e sua fé absoluta na justiça divina, queimava intensamente. No andar de cima, Henrique Monteiro de Carvalho continuava acordado, consumindo o terceiro copo de uísque enquanto tentava em vão silenciar os demônios do passado. O rosto assustado, mas estranhamente corajoso da nova empregada surgiu em sua mente conturbada, quebrando momentaneamente a barreira de gelo que protegia suas emoções mais sombrias. Ele detestava mudanças em sua rotina calculada, mas havia algo na maneira como aquela garota desconhecida caminhava e respirava que o incomodava de uma forma inexplicável. O bilionário fechou os olhos com força, rejeitando aquele pensamento intruso e punindo-se severamente por permitir qualquer distração em sua vida vazia. A primeira noite de Luzia na mansão parecia durar uma eternidade dolorosa, marcada por medos silenciosos e pela saudade avassaladora do abraço quente do pequeno Mateus. Ela não fazia ideia de que sua presença luminosa e pura seria o estopim para uma revolução emocional e perigosa dentro daquela família afundada em mentiras. Deus trabalha por caminhos misteriosos, e a fé inabalável daquela jovem do Vidigal logo bateria de frente com o império gélido do homem mais poderoso da cidade. O destino já havia traçado suas linhas tortas, unindo duas almas quebradas em uma teia de dor, paixão e redenção. Quando os primeiros raios fracos de sol romperam a escuridão no horizonte do Oceano Atlântico, a campainha estridente do quarto de empregados soou sem qualquer piedade. Luzia saltou da cama dura, em um pulo, alisando o uniforme branco de algodão grosso e prendendo seus cabelos escuros em um coque apertado. Ela enxugou uma lágrima teimosa que escapou pelo canto do olho, respirou fundo e preparou-se para enfrentar o campo de batalha brutal daquela casa gigantesca. O jogo de poder, humilhações constantes e olhares gélidos, estava apenas começando, e ela precisava vencer diariamente para salvar a vida do pequeno Mateus. A imensa biblioteca da mansão Monteiro de Carvalho repousava em um silêncio absoluto e opressivo durante a madrugada fria do Rio de Janeiro.
Luzia esfregava o chão de madeira nobre com uma exaustão que penetrava profundamente em seus ossos doloridos e músculos fadigados. O relógio de pêndulo antigo batia compassadamente, marcando as horas solitárias, enquanto a jovem empregada lutava contra o sono avassalador. Ela encontrava uma paz peculiar na quietude daquela sala gigantesca, longe dos olhares cruéis e das ordens ríspidas que suportava durante o dia. Cercada por estantes colossais repletas de livros em couro envelhecido, ela espanava cuidadosamente os móveis de mogno, escuro e lustroso. Em um canto esquecido, perto da grande janela de vidro, Luzia encontrou uma vitrola antiga e belíssima, coberta por uma fina camada de poeira. Seus dedos calejados tocaram a madeira polida com uma curiosidade reverente, notando um disco de vinil já posicionado no prato metálico do aparelho clássico, sem pensar nas consequências severas de seus atos. Ela moveu a agulha delicadamente, provocando um chiado suave que encheu o ambiente silencioso. Subitamente, as notas melancólicas e vibrantes de um forró nordestino muito antigo e familiar começaram a ecoar pelas paredes forradas de literatura clássica. O som rústico da sanfona e o ritmo da zabumba transportaram a alma de Luzia instantaneamente para as ruelas estreitas do amado Vidigal. Ela fechou os olhos cansados, deixando que a música lavasse suas preocupações diárias e a saudade sufocante de seu querido irmãozinho Mateus. A melodia carregava a essência de seu falecido pai, trazendo memórias afetuosas de um tempo em que a miséria não ditava todas as regras. Rendendo-se completamente à força invisível daquela canção mágica, a jovem empregada descalçou os sapatos apertados e ásperos que machucavam seus pés, pisando no tapete persa caríssimo com os pés descalços. Luzia começou a balançar o corpo miúdo no ritmo envolvente e passional do forró. Seus movimentos eram inicialmente tímidos, mas logo ganharam uma fluidez selvagem e desesperada, expressando toda a dor acumulada e a injustiça de sua vida. Ela rodopiava sozinha na penumbra da biblioteca suntuosa, transformando suas lágrimas silenciosas em uma dança de libertação espiritual e resistência silenciosa. Henrique Monteiro de Carvalho chegou à sua residência monumental, muito depois da meia-noite, carregando o peso esmagador de negociações exaustivas e estresse corporativo. Ele afrouxou a gravata de seda italiana enquanto caminhava pelos corredores desertos, desejando apenas a solidão anestesiante de seu quarto gélido e escuro. No entanto, um som completamente alienígena e inusitado quebrou a monotonia fúnebre daquela casa sepulcral, chamando sua atenção de forma quase magnética. Os acordes de uma sanfona chorosa vazavam por debaixo da porta entreaberta da biblioteca principal, desafiando a ordem rigorosa de seu império doméstico. O bilionário parou abruptamente, franzindo a testa com uma mistura de irritação profunda e uma curiosidade instintiva que há muito não sentia. Ele empurrou a porta de madeira maciça com extrema lentidão e silêncio, permanecendo oculto nas sombras espessas do corredor mal iluminado. Seus olhos escuros e analíticos arregalaram-se ao testemunhar a cena improvável que se desenrolava no centro exato de seu santuário intelectual privado. A nova empregada do Vidigal rodopiava com os olhos fechados, entregue a um transe emocional que irradiava uma luz inexplicável no escuro. Hipnotizado pela graciosidade melancólica e pela pureza crua daquela jovem mulher humilde, Henrique sentiu uma pontada aguda em seu peito endurecido. A dança de Luzia não possuía a técnica refinada da alta sociedade, mas transbordava uma verdade visceral que rasgava as máscaras da hipocrisia. Cada movimento dela parecia contar uma história de sofrimento imenso, mas também de uma resiliência indestrutível que o homem rico invejou secretamente. Ele permaneceu imóvel, respirando de forma compassada, permitindo que a beleza daquela tristeza genuína descongelasse uma fração minúscula de sua alma petrificada. A magia do momento furtivo foi violentamente estilhaçada pelo som agressivo de saltos altos batendo com fúria contra o mármore do corredor. Isadora Vilela surgiu como uma tempestade de fúria incontrolável, despertada de seu sono de beleza pela música alta que considerava uma afronta inaceitável.
Seu rosto aristocrático estava contorcido em uma máscara de ódio puro, e seus olhos verdes chispavam promessas de punições cruéis e demissões imediatas. Ela marchou em direção à biblioteca com a arrogância típica de quem acredita possuir o direito absoluto de humilhar impiedosamente os menos favorecidos. Isadora irrompeu pelo recinto com violência, empurrando as portas e acendendo abruptamente o lustre principal de cristal que inundou o ambiente de claridade. A luz ofuscante feriu os olhos assustados de Luzia, que paralisou instantaneamente seu corpo suado no meio de um rodopio inacabado e trágico. A música nordestina continuou tocando alegremente na vitrola antiga, criando um contraste bizarro e doloroso com a tensão palpável que sufocava o ar. A governanta informal da casa cruzou os braços finos sobre o peito, fuzilando a empregada trêmula com um olhar carregado de veneno letal. A voz esganiçada de Isadora cortou a melodia da sanfona como uma lâmina enferrujada, destilando insultos cruéis e desproporcionais contra a jovem assustada. Ela berrou que Luzia era uma favelada imunda e desprezível, acusando-a histericamente de contaminar o ar nobre da mansão com seus costumes vulgares, apontando para os pés descalços da moça sobre a tapeçaria milenar. Isadora esbravejou sobre o valor incalculável do tapete que estaria irremediavelmente arruinado. Luzia encolheu os ombros frágeis, abaixando a cabeça em um gesto de submissão dolorosa, enquanto as lágrimas quentes finalmente escorriam por seu rosto. Cega pela raiva desmedida e pelo desejo sádico de subjugar a inferior, Isadora avançou rapidamente pelo tapete persa, com a mão direita erguida. Ela pretendia desferir um tapa estalado e humilhante no rosto molhado de lágrimas da empregada que ousou perturbar a paz da elite carioca. Luzia fechou os olhos com força, apertando o terço de madeira dentro do bolso do avental, preparando-se fisicamente para o impacto da agressão injusta. A imagem de seu irmão doente passou como um clarão em sua mente, lembrando-a do motivo pelo qual precisava suportar aquela violência calada, antes que a mão adornada com anéis de diamantes pudesse atingir a pele macia de Luzia. Uma voz grave e trovejante ecoou. Henrique Monteiro de Carvalho emergiu das sombras protetoras do corredor, sua presença imponente dominando completamente o espaço e congelando o ar ao redor. Ele proferiu um comando seco e implacável, ordenando que Isadora parasse imediatamente aquele espetáculo deprimente e inaceitável debaixo de seu próprio teto. O tom de voz do bilionário não admitia questionamentos, carregando uma autoridade absoluta que fez a mulher arrogante recuar um passo. Profundamente assustada, Isadora virou-se bruscamente, o choque estampado em suas feições perfeitamente maquiadas, enquanto tentava desesperadamente recuperar a compostura e o controle da situação desastrosa. Ela forçou um sorriso trêmulo e nervoso, tentando justificar sua fúria animalesca com mentiras sobre a quebra das regras e a destruição do patrimônio. Com uma voz falsamente doce, ela argumentou que a garota miserável estava sujando as relíquias da família com sua presença indigna e suja. Henrique caminhou lentamente até o centro da sala iluminada, seus olhos negros fixos na cunhada, com uma expressão de total repulsa silenciosa. O patriarca da família Monteiro não alterou o volume de sua voz, mas o veneno frio em suas palavras foi letal e certeiro. Ele avisou Isadora, com uma clareza cortante, que aquela casa pertencia exclusivamente a ele e que a agressão física era estritamente proibida ali. Comandou que a mulher deixasse a biblioteca imediatamente e se retirasse para seus aposentos sem pronunciar mais uma única sílaba de justificativa inútil. O olhar do homem era tão intimidador e desprovido de compaixão que Isadora não ousou desafiá-lo, engolindo a seco o próprio orgulho severamente ferido. A mulher rica girou nos calcanhares com uma indignação palpável, lançando um último olhar carregado de ódio mortal na direção da empregada trêmula. O barulho de seus saltos batendo furiosamente contra o chão de madeira ecoou pelo corredor vazio, até desaparecer completamente na imensidão da casa. Um silêncio denso e elétrico desceu sobre a vasta biblioteca, rompido apenas pelo chiado nostálgico do disco de vinil
que continuava a girar. Luzia permaneceu paralisada no mesmo lugar, o coração batendo descontroladamente contra as costelas, enquanto aguardava a sentença final de seu poderoso e misterioso patrão. O desespero apertou a garganta de Luzia. A certeza de uma demissão iminente, ameaçando destruir a única chance de salvar a vida de Mateus. Ela imaginou o retorno humilhante ao Vidigal, de mãos vazias. O rosto pálido do irmãozinho e o peso esmagador das dívidas médicas impagáveis. Lágrimas grossas e silenciosas caíam incessantemente, molhando o avental branco impecável, enquanto ela tentava articular um pedido de desculpas desesperado que absolutamente não saía. Ela apertou as mãos suadas junto ao peito, preparando o espírito destroçado para implorar por clemência aos pés daquele homem aparentemente sem coração. Contudo, o que aconteceu em seguida quebrou todas as expectativas da jovem assustada e abalou as estruturas rígidas daquele universo de frieza calculada. Henrique Monteiro de Carvalho aproximou-se dela com passos lentos e medidos, seus sapatos caros afundando suavemente na espessura do tapete persa imaculado. Não havia traço da raiva explosiva que ela antecipava, apenas uma intensidade sombria e indecifrável que a fez prender a respiração instantaneamente de medo. Ele parou a poucos centímetros de distância, observando as lágrimas brilhantes que manchavam o rosto cansado e dolorosamente genuíno da mulher à sua frente. Para o choque absoluto de Luzia, o bilionário impiedoso levantou lentamente a mão direita, os dedos longos e elegantes, movendo-se com uma delicadeza irreal. Ele não apontou para a porta, não gritou insultos cruéis e não exigiu a devolução do uniforme que ela vestia com tanto sacrifício diário. Em vez disso, ele estendeu a mão em direção a ela, mantendo a palma aberta em um gesto que misturava um convite silencioso e uma súplica amordaçada. Os olhos escuros de Henrique estavam fixos nos dela, buscando uma permissão que ele jamais precisou pedir a ninguém em sua vida inteira. A voz de Henrique soou grave e incrivelmente suave, uma textura aveludada que contrastava violentamente com a dureza de suas atitudes cotidianas implacáveis. Ele murmurou que a música ainda não havia terminado, e seria um crime imperdoável deixar que a beleza daquele ritmo morresse pela amargura alheia. O pedido inesperado e surreal para que ela continuasse a dançar com ele desequilibrou as defesas mentais de Luzia, deixando-a completamente vulnerável e confusa. A proposta não era uma ordem patronal, mas um pedido humano e genuíno de alguém que também ansiava desesperadamente por um resgate emocional salvador. As mãos de Luzia tremiam visivelmente quando ela hesitou por infinitos segundos, lutando contra o medo paralisante e a atração magnética daquele homem, movida por um instinto inexplicável e pela intensidade daquele olhar triste. Ela depositou sua mão áspera e calejada sobre a palma macia do patrão. O contato pele na pele provocou um choque térmico e elétrico que percorreu a espinha de ambos, unindo dois universos tragicamente distantes e opostos. O calor emanado pela pele de Henrique trouxe um conforto assustadoramente familiar, uma segurança improvável no meio do campo minado que era aquela mansão. Henrique envolveu a cintura fina da empregada com o braço livre, puxando-a levemente para mais perto, com um respeito firme e surpreendentemente terno. Eles começaram a mover-se juntos pelo tapete luxuoso, guiados pelos acordes rústicos da sanfona, que cantava histórias de amores perdidos no sertão árido. O homem que controlava impérios financeiros gigantescos agora seguia os passos descalços de uma garota da favela, rendendo-se à simplicidade mágica daquele momento improvável. A diferença brutal de classes sociais desapareceu na penumbra da biblioteca, dissolvida pela cadência melancólica do forró que abraçava apaixonadamente aquelas duas almas solitárias. Durante aqueles minutos mágicos e suspensos no tempo, o peso terrível das responsabilidades, das mortes dolorosas passadas e das doenças iminentes foi temporariamente esquecido por ambos. Henrique sentiu o perfume simples de sabonete barato e suor que emanava da pele de Luzia, inebriando-se com a vida corajosa que pulsava nela. Luzia, encostada no peito largo do bilionário,
Ouvia o batimento cardíaco descompassado dele, descobrindo que sob a carapaça de gelo existia um homem completamente quebrado. A dança silenciosa transformou-se em um diálogo mudo de conforto recíproco, uma trégua divina em meio à guerra implacável de suas vidas extremamente distintas. Quando a agulha de metal da vitrola finalmente alcançou o centro exato do disco de vinil, a música festiva cessou, substituída por um chiado rítmico e hipnótico. Eles pararam de dançar abruptamente, mas não romperam o abraço íntimo imediatamente, permanecendo próximos o suficiente para sentirem a respiração ofegante um do outro no escuro. Henrique soltou a mão dela com uma lentidão dolorosa. A máscara de frieza lutando desesperadamente para retornar ao seu rosto marcado por anos ininterruptos de luto. Naquela madrugada silenciosa, uma revolução invisível e perigosa havia começado, alterando irrevogavelmente os destinos cruzados da empregada corajosa e do bilionário de coração amargurado. A manhã seguinte nasceu carregada de uma tensão asfixiante que impregnava cada centímetro da imensa mansão dos Monteiro de Carvalho no Leblon. Isadora andava de um lado para o outro em seus aposentos luxuosos, consumida por uma fúria cega que distorcia suas feições aristocráticas. A imagem de Henrique dançando com aquela empregada miserável do Vidigal queimava em sua mente como um ferro em brasa. Ferindo seu orgulho, ela quebrou um vaso de cristal caríssimo contra a parede de seda, prometendo a si mesma que destruiria a vida daquela garota insolente. Luzia desceu as escadas de serviço com o corpo dolorido, mas carregando uma lembrança quente no peito que a fazia sorrir timidamente. A governanta idosa a aguardava no final do corredor escuro com uma expressão severa e uma lista interminável de tarefas exaustivas e desumanas. As ordens diretas de Isadora eram claras e sádicas, exigindo que a jovem esfregasse os pátios externos sob o sol escaldante do meio-dia carioca. O castigo cruel tinha o objetivo claro de humilhar a moça e quebrar seu espírito resiliente, forçando-a a pedir demissão imediatamente, armada apenas com uma escova áspera e um balde de água com sabão forte. Luzia ajoelhou-se sobre as pedras portuguesas do jardim imenso. O sol implacável do Rio de Janeiro castigava suas costas encurvadas, enquanto o suor escorria pelo seu rosto cansado e manchava o uniforme impecável. Suas mãos calejadas ardiam horrivelmente devido aos produtos químicos agressivos, mas ela esfregava cada pedra com uma dedicação silenciosa e uma força impressionante. A imagem do pequeno Mateus tossindo no barraco abafado era o combustível inesgotável que mantinha seus braços magros movendo-se sem parar. Da sacada sombreada no segundo andar da propriedade opulenta, Isadora observava o sofrimento da empregada com um sorriso perverso e um copo de espumante. Ela convidou duas amigas da alta sociedade para um chá da tarde, propositalmente posicionando as mesas perto da área onde Luzia trabalhava arduamente. As mulheres ricas riam alto e faziam comentários cruéis sobre a aparência humilde e o cheiro de suor da garota ajoelhada no chão fervente. Luzia engolia as lágrimas de humilhação, mordendo os lábios até sangrar levemente para impedir que qualquer soluço de desespero escapasse. O som do motor potente do carro executivo de Henrique cortou o ar abafado da tarde, interrompendo as risadas maldosas das madames fúteis. O bilionário desceu do veículo com seu terno escuro impecável, exalando aquela aura formidável de poder absoluto que calava qualquer ambiente instantaneamente. Seus olhos negros e penetrantes varreram a cena deplorável no jardim, captando imediatamente a figura frágil de Luzia, esfregando as pedras sob o sol. A expressão gélida do homem endureceu ainda mais, e a veia em seu pescoço pulsou perigosamente ao compreender a crueldade arquitetada por Isadora. Henrique ignorou completamente as saudações efusivas das convidadas ricas e caminhou com passos duros e decididos em direção à sacada onde Isadora estava, sem elevar o tom de sua voz profunda. Ele ordenou que as visitas se retirassem imediatamente de sua casa, alegando assuntos familiares urgentes. Isadora empalideceu subitamente, sentindo o terror gelado rastejar por sua espinha, ao ver a fúria silenciosa e letal
brilhando nos olhos do cunhado amargurado. O silêncio que se seguiu à partida apressada das mulheres foi mais aterrorizante do que os piores gritos de raiva imagináveis. O empresário implacável aproximou-se de Isadora com uma lentidão predatória, encurralando a mulher vaidosa contra a grade de ferro forjado da sacada enorme. Ele sussurrou com uma frieza cortante que jamais toleraria aquele tipo de abuso medieval e humilhação barata dentro dos limites de sua propriedade. Advertiu-a severamente de que, se ela tocasse na dignidade de seus funcionários novamente, seria banida daquela mansão sem um único centavo no bolso. Isadora estremeceu violentamente dos pés à cabeça, acenando de forma afirmativa, enquanto o pânico desconstruía sua pose de rainha intocável e arrogante, deixando a cunhada tremendo de medo na sacada vazia. Henrique desceu rapidamente as escadas externas de pedra e caminhou até o pátio ensolarado. Luzia continuava ajoelhada no chão áspero, tão exausta que sequer percebeu a aproximação silenciosa do homem mais poderoso e temido de todo o bairro. Ele parou ao lado dela, observando as mãos machucadas e a pele queimada com um aperto inexplicável e doloroso em seu peito blindado. A visão daquela mulher destruindo o próprio corpo por necessidade despertou um instinto protetor selvagem que ele julgava estar completamente morto. O bilionário agachou-se graciosamente, ignorando a poeira e a água suja que mancharam os joelhos de sua calça de lã italiana, caríssima e exclusiva. Ele tocou o ombro tenso de Luzia com uma suavidade surpreendente, chamando o nome dela em um sussurro grave que a fez sobressaltar-se violentamente. Assustada, a jovem deixou cair a escova de cerdas duras, levantando os olhos amendoados e cheios de lágrimas para encontrar o olhar intenso dele. Henrique segurou os pulsos finos dela com firmeza, ajudando a garota trêmula a ficar de pé em suas pernas fracas e dormentes. A voz de Henrique era um misto de autoridade e preocupação, contida quando ele ordenou que ela largasse aquele trabalho humilhante imediatamente e descansasse. Luzia hesitou amedrontada, murmurando justificativas sobre as ordens diretas que havia recebido da senhora Isadora e o medo paralisante de perder seu valioso emprego. O empresário tocou levemente o rosto suado da moça, prometendo que ninguém a demitiria e que a governanta receberia novas e rigorosas instruções. Aquele toque breve incendiou a pele de Luzia, fazendo seu coração bater descompassadamente em uma mistura de gratidão profunda e confusão emocional absurda. A partir daquele dia inesquecível, a dinâmica cruel dentro da mansão fria e silenciosa começou a mudar de forma sutil, porém inegável e profunda. Henrique passou a observar Luzia de longe, protegendo-a silenciosamente das armadilhas constantes e das maldades diárias engendradas pela mente vingativa e doentia de Isadora. Ele começou a alterar os cronogramas de serviço discretamente, garantindo que a jovem moça realizasse tarefas internas, longe do sol e dos insultos. Aquela proteção invisível era a forma desajeitada que o coração de pedra encontrou para cuidar do anjo ferido que iluminava sua casa. Luzia sentia o cuidado silencioso do seu patrão misterioso e solitário, e isso a confundia terrivelmente durante as noites longas, no quarto de empregados. Ela rezava o terço fervorosamente, pedindo perdão a Deus por permitir que seus pensamentos vagassem em direção ao homem proibido e inalcançável do andar superior. As lembranças daquela noite mágica na biblioteca e do abraço apertado dele retornavam para assombrar seus sonhos castos com desejos que ela desconhecia completamente. No entanto, a realidade amarga de sua pobreza e a doença crônica de Mateus sempre a puxavam de volta para o chão frio, trancado em seu escritório luxuoso e sombrio. Henrique servia mais um copo de uísque puro, lutando bravamente contra os sentimentos renascidos que o aterrorizavam. Ele fechava os olhos e via o sorriso puro de Luzia, uma luz forte que ameaçava derreter a muralha de gelo construída com sofrimento. Amar novamente significava abrir-se para a possibilidade cruel de perder tudo outra vez. Um risco que sua mente lógica e traumatizada recusava-se a aceitar, mas a alma do homem ansiava por aquela simplicidade curativa.
desejando desesperadamente proteger a inocência daquela mulher valente e batalhadora do Vidigal. Isadora não era burra e percebeu claramente as mudanças sutis no comportamento gélido do homem que desejava possuir como um grande troféu de ouro. Ela observava escondida pelos cantos escuros da casa, alimentando um ódio corrosivo cada vez que os olhares furtivos do cunhado encontravam a empregada miserável. A mulher rica contratou detetives particulares e subornou funcionários subalternos para investigar o passado e as fraquezas ocultas daquela intrusa que roubava sua coroa. O plano nefasto precisava ser perfeito, visando destruir a credibilidade e a pureza de Luzia de uma forma absolutamente definitiva e cruelmente irreparável. Na sexta-feira chuvosa, Luzia preparava-se para sua folga semanal, apertando os poucos trocados no bolso, preocupada com a falta iminente dos remédios importados do irmãozinho. Quando ela entrou em seu pequeno quarto sem janelas, encontrou uma sacola discreta de farmácia repousando sobre o cobertor fino de sua cama dura. Dentro do pacote, havia caixas suficientes da medicação exata de Mateus para durar um semestre inteiro, compradas com um dinheiro que ela jamais possuiu. Um bilhete sem assinatura acompanhava o milagre salvador, escrito com uma caligrafia masculina elegante, desejando melhoras sinceras para a criança adoentada da favela. Luzia caiu de joelhos no chão frio de cimento, chorando copiosamente e agradecendo a Deus em voz alta por aquele milagre absolutamente inesperado. Ela sabia perfeitamente quem era o autor anônimo daquela caridade imensa, pois apenas um homem naquela casa possuía poder para realizar tal feito silencioso. A gratidão que transbordava de seu coração puro misturou-se a uma admiração profunda, transformando o patrão temido em um verdadeiro anjo da guarda disfarçado. Ela escondeu as caixas preciosas em sua bolsa gasta, correndo pelas ruas molhadas do Rio de Janeiro, com o coração batendo loucamente de esperança. A subida íngreme pelo morro do Vidigal sob a chuva torrencial pareceu leve e fácil, impulsionada pela alegria incontrolável que dominava seu peito apertado. Ao entrar no barraco úmido, ela encontrou Mateus deitado e pálido, tossindo de forma fraca, mas o abraçou com uma força vital e renovada. Ela mostrou os medicamentos milagrosos ao menino doente, garantindo que agora ele teria o tratamento necessário para voltar a sorrir e brincar pelas vielas. O sorriso fraco de Mateus iluminou o ambiente pobre, fazendo com que todo o sofrimento na mansão dos Monteiro valesse infinitamente a pena. O retorno à mansão na segunda-feira pela manhã trouxe uma ansiedade inédita, um frio na barriga que Luzia tentava em vão esconder das outras empregadas. Ela esfregava os móveis da imensa sala de jantar com uma energia renovada, seus olhos buscando furtivamente a figura imponente de seu benfeitor misterioso. Henrique tomava seu café da manhã solitário, na ponta da mesa imensa, fingindo ler o jornal financeiro enquanto absorvia a presença iluminada da moça. Havia uma cumplicidade silenciosa e elétrica entre eles. Um segredo sagrado compartilhado através de olhares rápidos que escapavam por cima das páginas impressas. A paz aparente, no entanto, era apenas a calmaria enganadora e passageira que antecede a pior e mais destrutiva das tempestades tropicais cariocas. Isadora, trancada em seu quarto escuro, finalmente recebeu o dossiê completo, elaborado pelo detetive particular sobre as dívidas enormes e o passado de Luzia. O sorriso que curvou os lábios vermelhos da vilã era aterrorizante e demoníaco, carregado com a certeza absoluta de sua vitória cruel e iminente. Ela tinha agora as ferramentas perfeitas e destrutivas nas mãos para plantar a semente da dúvida letal na mente desconfiada do bilionário amargurado. Naquela mesma noite chuvosa, Luzia não conseguiu conter o impulso corajoso e bateu suavemente na porta de madeira maciça do escritório de Henrique. Ela precisava agradecer pessoalmente pela medicação cara que salvou a vida de seu irmãozinho querido, mesmo sabendo que quebrava as regras rigorosas da casa. Henrique permitiu a entrada da garota humilde, seus olhos escuros suavizando imperceptivelmente. Ao ver o rosto ruborizado e os olhos brilhantes da jovem, ela gaguejou palavras de gratidão imensa,
oferecendo-se para trabalhar dobrado e sem remuneração extra, até pagar cada centavo daquela dívida de generosidade incalculável. Henrique levantou-se lentamente de sua poltrona de couro marrom, aproximando-se da garota assustada com uma postura relaxada que raramente adotava na frente de funcionários. Ele recusou firmemente qualquer tipo de pagamento ou trabalho extra, afirmando que a saúde de uma criança inocente jamais deveria ser motivo de cobranças. O tom protetor e a proximidade perigosa do homem rico fizeram as pernas de Luzia tremerem descontroladamente, enquanto o cheiro de loção pós-barba invadia seus sentidos. Ele tocou levemente o braço esquerdo dela. E mais uma vez, o choque térmico invisível ligou aquelas duas almas solitárias e sofridas. Ambos permaneceram presos naquele contato sutil por segundos que pareceram horas infindáveis, perdidos na gravidade avassaladora que os puxava inexoravelmente um para o outro. Luzia abaixou a cabeça, extremamente envergonhada e maravilhosamente apaixonada, despedindo-se com a voz embargada antes de correr, assustada para fora do ambiente masculino. Henrique suspirou pesadamente, passando a mão pelos cabelos grisalhos, percebendo com terror que estava irremediavelmente encantado por aquela garota de coração puro e forte. O que eles não sabiam é que Isadora observava toda a cena através da fresta da porta, com os olhos verdes transbordando puro ódio. A escuridão engoliu a propriedade milionária do Leblon, enquanto a chuva forte continuava a castigar os vidros enormes das janelas como chicotes de água. A tempestade natural lá fora era apenas um reflexo pálido do turbilhão de ciúmes, intrigas e maldades que se formava intensamente nos corredores internos. O amor improvável e frágil que nascia no meio daquele campo de batalha silencioso estava prestes a sofrer o seu teste mais brutal e doloroso. Isadora preparava o bote venenoso, pronta para destruir completamente a vida de Luzia e arrastar Henrique de volta para o abismo da desesperança. O vento frio da manhã balançava as pesadas cortinas de veludo do quarto que outrora pertenceu à falecida esposa do poderoso bilionário carioca. Luzia espanava os móveis antigos com um respeito silencioso e profundo, sentindo a atmosfera fúnebre que impregnava aquele cômodo permanentemente trancado. Ao mover uma caixa de música cravejada de pedras preciosas, uma gaveta secreta da penteadeira abriu-se acidentalmente, revelando um maço de cartas amareladas. Impulsionada por uma curiosidade incontrolável e um pressentimento divino, ela desdobrou o papel frágil e começou a ler as palavras escritas com angústia. As linhas trêmulas revelavam uma verdade assustadora e cruel sobre o acidente fatal que havia destruído completamente a alma de Henrique Monteiro de Carvalho. A esposa falecida descrevia o comportamento psicopata de Isadora, detalhando como a própria irmã planejou a sabotagem criminosa nos freios do carro esportivo. O documento comprovava que o marido não tinha culpa alguma pela tragédia horrível, embora ele carregasse aquele fardo insuportável de remorso todos os dias. Lágrimas grossas molharam o rosto da empregada ao compreender o tamanho do sofrimento injusto que castigava o coração do homem que ela amava. Subitamente, o som de passos pesados ecoou no corredor silencioso, e a figura imponente de Henrique surgiu na porta do santuário intocável. O rosto do empresário contorceu-se em uma máscara de pura fúria ao ver a funcionária humilde invadindo suas memórias mais sagradas e dolorosas. Ele avançou rapidamente, exigindo saber o que ela fazia ali, mas sua raiva evaporou instantaneamente ao ver as lágrimas brilhantes no rosto dela. Luzia segurava a carta reveladora contra o peito apertado, olhando para o patrão temido com uma compaixão tão profunda que o desarmou completamente. Com a voz embargada e as mãos trêmulas, a jovem moça estendeu o papel envelhecido na direção do homem, de ombros largos. Ela sussurrou docemente que Deus conhecia a verdade absoluta e que ele precisava libertar sua alma daquela prisão escura construída com mentiras. Henrique pegou a carta, seus olhos varrendo as palavras da falecida esposa. E o choque inicial deu lugar a um pranto, silencioso e devastador, pela primeira vez em muitos anos de solidão absoluta. O bilionário de ferro desabou emocionalmente,
permitindo que a dor acumulada finalmente transbordasse sem amarras, movida por um instinto puramente maternal e afetuoso. Luzia aproximou-se lentamente e envolveu o corpo tenso do homem em um abraço protetor. Henrique encostou a cabeça no ombro frágil da empregada da favela, encontrando um conforto celestial que o dinheiro infinito jamais conseguiria comprar. O calor humano daquela mulher simples agia como um bálsamo milagroso sobre suas feridas mais profundas, curando as cicatrizes invisíveis de sua alma. Eles permaneceram assim, unidos pelo sofrimento compartilhado, enquanto a verdade libertadora purificava o ambiente pesado e escuro daquele quarto abandonado e cheio de tristeza. A intimidade daquele momento frágil foi brutalmente estilhaçada pelo toque estridente do celular velho e arranhado que repousava no bolso do avental branco. Luzia atendeu rapidamente, e a voz desesperada de uma vizinha do Vidigal trouxe a pior notícia que seu coração cansado poderia suportar. O pequeno Mateus havia sofrido um colapso cardíaco severo durante a madrugada e fora levado às pressas para um hospital público completamente lotado. O sangue drenou do rosto da jovem, que deixou o aparelho cair no chão de madeira, sentindo o mundo inteiro desabar violentamente, sem pensar nas regras da mansão ou na presença do bilionário. Luzia correu desesperadamente pelos corredores luxuosos, com lágrimas cegando sua visão. Henrique tentou chamá-la, mas a garota já havia sumido pela porta dos fundos, mergulhando na noite fria do Rio de Janeiro com desespero. O empresário permaneceu imóvel por um instante, o peito apertado por uma agonia desconhecida, enquanto absorvia a gravidade da situação do menino. Ele sabia que o sistema de saúde público da cidade era um matadouro para os pobres, e a morte rondava aquela criança inocente. A emergência do hospital público cheirava a éter, suor e desespero, com macas amontoadas em corredores mal iluminados e pessoas gemendo de dor. Luzia abriu caminho entre a multidão angustiada, clamando pelo nome do irmãozinho até encontrar o menino deitado em uma cama de ferro enferrujada. Mateus estava perigosamente pálido, com lábios arroxeados e fios conectados a monitores antigos que apitavam um ritmo assustadoramente lento, irregular e fraco. Ela agarrou a mão gelada da criança, rezando Ave Marias seguidas, implorando aos céus que não levassem a única família que lhe restava. Um médico exausto, com olheiras profundas e uniforme amassado, aproximou-se da cama de Mateus com uma expressão carregada de impotência e tristeza. Ele explicou com voz pesada que o coração do menino estava falhando rapidamente e que a cirurgia necessária era extremamente complexa e delicada. O procedimento exigia equipamentos de última geração e especialistas que aquele hospital humilde absolutamente não possuía, decretando uma sentença de morte silenciosa. Luzia caiu de joelhos no chão sujo, sentindo a lâmina fria da pobreza cortar suas últimas esperanças de salvar a vida da criança. Enquanto a jovem favelada chorava sua miséria imensa, a milhares de quilômetros de distância emocional, na opulência do Leblon, uma força despertava. Henrique assumiu o controle absoluto da situação, pegando seu telefone de ouro e acionando contatos poderosos que governavam a elite médica nacional. Ele ordenou com uma voz que não aceitava recusas a preparação imediata do melhor centro cirúrgico cardiovascular privado disponível em todo o país. O bilionário não economizaria um único centavo de sua fortuna incalculável para garantir que o irmão da mulher que amava continuasse respirando. Isadora, atraída pela comoção no escritório durante a madrugada, entrou no cômodo luxuoso e escutou as ordens frenéticas do cunhado pelo telefone, compreendendo imediatamente que aquele gasto colossal era direcionado ao irmão da empregada odiada. Seu rosto aristocrático contorceu-se em uma raiva monstruosa e incontrolável. Ela gritou histericamente, acusando Henrique de perder o juízo ao jogar milhões de reais no lixo para salvar um marginal da favela. O patriarca virou-se lentamente, os olhos negros irradiando uma fúria tão gélida e perigosa que fez a mulher arrogante recuar 3 passos cambaleantes. Com uma voz ameaçadoramente baixa, o empresário avisou Isadora
que a vida daquele menino valia infinitamente mais do que toda a arrogância dela. Ele revelou que já sabia da carta secreta e da culpa da irmã de Isadora no acidente mortal que destruiu sua família. A vilã empalideceu brutalmente, perdendo a fala enquanto o pânico absoluto dominava seu corpo perfeito. Sabendo que seus dias de rainha estavam contados, Henrique a expulsou do escritório com um gesto de desprezo absoluto, voltando sua atenção exclusiva para a missão crucial de resgatar o pequeno Mateus. De volta ao caos sufocante do hospital público, Luzia continuava abraçada ao corpo frágil do irmão, cantando cantigas de ninar com voz embargada. De repente, as portas duplas da emergência foram abertas violentamente, e uma equipe médica vestida com uniformes imaculados invadiu o ambiente precário. Eles traziam equipamentos moderníssimos e uma incubadora de transporte que parecia uma nave espacial no meio daquela miséria absoluta e de partir o coração. O chefe da equipe procurou o médico plantonista, apresentando documentos legais que autorizavam a transferência imediata do paciente Mateus dos Santos. Luzia assistiu àquela cena surreal, com os olhos arregalados de choque, incapaz de processar o que estava acontecendo diante de seu rosto cansado. O médico particular, com um sorriso gentil, aproximou-se da jovem assustada e explicou que um benfeitor anônimo havia arcado com todas as despesas. A vaga na clínica mais cara da cidade já estava garantida, e os cirurgiões mais renomados do continente aguardavam a chegada do menino. O coração da empregada deu um salto violento de alegria indescritível, pois ela sabia perfeitamente quem era o anjo bilionário por trás daquele milagre. O menino doente foi cuidadosamente transferido para a UTI móvel luxuosa, e Luzia embarcou na ambulância brilhante, com as mãos trêmulas de emoção. Durante o trajeto rápido pelas ruas vazias da madrugada carioca, ela segurou firme o terço de madeira, chorando lágrimas de gratidão profunda. A máquina de suporte vital apitava ritmicamente, um som que agora representava uma esperança vibrante, em vez do desespero constante e aterrorizante da morte. O amor silencioso e as ações grandiosas daquele homem gélido haviam rasgado as trevas de sua vida, difícil, com uma luz divina inquestionável. A clínica particular parecia um palácio moderno de vidro e aço, um contraste brutal com a realidade dolorosa das favelas do Rio. Enfermeiras solícitas e cirurgiões altamente qualificados receberam Mateus com uma agilidade impressionante, levando-o imediatamente para o centro cirúrgico, fortemente iluminado e estéril. Luzia foi acomodada em uma sala de espera luxuosa, oferecendo-lhe café quente e cobertores macios. Enquanto a batalha pela vida do menino começava, ela sentou-se na poltrona de couro caríssima, exausta até a alma, mas carregando uma fé inabalável de que a justiça divina finalmente estava operando. As horas se arrastavam com uma lentidão angustiante e dolorosa, enquanto a jovem mulher aguardava o veredito médico na sala de espera silenciosa. Cada ponteiro do relógio parecia uma marretada no peito de Luzia, que revivia todos os momentos difíceis que passou ao lado de Mateus. Ela lembrava das noites mal dormidas, do suor derramado nos corredores da mansão Monteiro e do alívio inestimável trazido pelos remédios doados misteriosamente. O sacrifício de seu orgulho havia valido a pena, pois o dinheiro daquele império finalmente servia para um propósito nobre e verdadeiramente sagrado. Do lado de fora da clínica sofisticada, escondido nas sombras de uma rua arborizada e silenciosa, um carro executivo preto permanecia estacionado. Henrique observava a entrada iluminada do hospital através do vidro fumê, fumando um cigarro após o outro em um estado de nervosismo inédito. Ele não teve coragem de entrar e enfrentar a gratidão esmagadora da mulher que povoava seus pensamentos, preferindo proteger a moça à distância. O medo de arruinar aquela pureza com sua escuridão pessoal mantinha o bilionário acorrentado dentro do veículo, sofrendo silenciosamente por um amor impossível. Quando a manhã começou a pintar o céu com tons de rosa e dourado, as portas de madeira da sala de espera abriram-se. O cirurgião-chefe caminhou em direção a Luzia, com um jaleco levemente amassado e um sorriso largo que iluminou o rosto cansado.
Ele anunciou com voz firme e alegre que o procedimento cirúrgico extremamente complexo havia sido um sucesso absoluto e maravilhoso em todos os aspectos. O coração valente do pequeno menino da favela agora batia forte e saudável, livre do fantasma da morte que o assombrava desde o nascimento. Um grito abafado de alegria incontrolável escapou dos lábios de Luzia, enquanto ela desabava no tapete felpudo da sala de espera elegante. Ela agradeceu fervorosamente a Deus, a Nossa Senhora e ao médico gentil, sentindo um peso colossal sendo retirado definitivamente de seus ombros fracos. As lágrimas que agora lavavam seu rosto moreno não eram mais de desespero e humilhação constante, mas de uma vitória retumbante contra as adversidades. A vida havia triunfado sobre a miséria, provando que milagres grandiosos poderiam acontecer mesmo nas realidades mais duras e injustas do mundo moderno. O telefone celular de Henrique vibrou no banco de couro do carro luxuoso, trazendo a mensagem de texto com as excelentes notícias médicas. O homem de negócios leu as palavras na tela brilhante, e um suspiro de alívio, trêmulo, escapou de seus lábios firmes e ressecados. Pela primeira vez em quase uma década de luto ininterrupto, um sorriso genuíno e incrivelmente terno iluminou as feições duras do poderoso bilionário. Ele ligou o motor silencioso do veículo escuro, sentindo que a sua própria alma também havia sido resgatada do fundo do abismo letal. Ao retornar para a imensa mansão no bairro do Leblon, Henrique percebeu que as paredes de mármore não pareciam mais tão gélidas. O ato de bondade desinteressada e o amor puro de Luzia haviam derretido a calota de gelo que aprisionava seu coração ferido. Ele caminhou pelos corredores silenciosos com uma leveza recém-descoberta, desejando apenas construir um futuro onde aquela jovem moça pudesse sorrir livremente todos os dias. O passado sombrio finalmente ficava para trás, abrindo espaço para um renascimento espiritual que ele julgava ser completamente impossível de alcançar em vida. No entanto, o mal nunca descansa verdadeiramente quando a inveja e a ganância envenenam o sangue das famílias pertencentes à alta sociedade carioca. Trancada em seu quarto escuro, Isadora arrumava suas malas com fúria cega, mas não planejava partir sem antes deixar um rastro de destruição. Ela segurava um colar de diamantes brilhantes que pertencia à esposa morta do bilionário, arquitetando um plano perverso, impiedoso e absurdamente maquiavélico. O golpe final estava perfeitamente armado para destruir a reputação imaculada de Luzia, transformando o sonho romântico em um terrível pesadelo criminoso. A luz da manhã invadia a imponente mansão da família Monteiro no Leblon, com uma claridade que parecia abençoar o retorno de Luzia. O coração da jovem empregada transbordava uma gratidão profunda e uma alegria imensurável pela recuperação milagrosa do pequeno Mateus. Ela atravessou os pesados portões de ferro forjado, sentindo que finalmente o peso esmagador da miséria havia sido retirado de seus ombros cansados. Cada passo no jardim perfeitamente desenhado soava leve, embalado pela lembrança do sorriso saudável do irmãozinho na cama do hospital luxuoso que Henrique generosamente providenciou. Enquanto a garota de sorriso radiante vestia o uniforme branco no quarto apertado dos fundos, Isadora Vilela aguardava nas sombras espessas do corredor. A mulher rica segurava com força uma pequena caixa de veludo negro que continha a joia mais preciosa e dolorosa daquela casa sombria. O colar de diamantes brilhantes e esmeraldas raras havia pertencido à falecida esposa de Henrique, representando um valor sentimental e financeiro absolutamente incalculável, com passos silenciosos de uma predadora letal. A vilã caminhou rapidamente até os pertences modestos de Luzia para plantar a prova criminosa do seu plano. A bolsa de lona desgastada da jovem favelada repousava sobre a cama estreita. Vulnerável à maldade que dominava o coração aristocrático de Isadora, ela abriu o zíper quebrado com extremo cuidado e depositou o colar milionário no fundo escuro, escondendo a joia entre as roupas simples. O contraste entre o brilho cego das pedras preciosas e o tecido barato representava perfeitamente a guerra silenciosa e cruel que estava prestes a explodir.
Um sorriso perverso de satisfação doentia curvou os lábios vermelhos da vilã, que deixou o recinto rapidamente antes de ser descoberta, não satisfeita apenas com o roubo forjado de maneira rasteira. Isadora dirigiu seus passos, calculados, para o majestoso escritório do patriarca da família. Ela carregava uma pasta de couro contendo documentos bancários falsificados, montados meticulosamente por criminosos profissionais, pagos com o dinheiro da própria herança. Os papéis demonstravam depósitos estratosféricos inventados e mensagens forjadas que indicavam que Luzia planejava extorquir o bilionário desde o seu primeiro dia. A teia de mentiras era densa e cruel, desenhada para destruir qualquer resquício de confiança que Henrique ousasse depositar naquela garota inocente. Henrique Monteiro de Carvalho estava sentado em sua poltrona giratória, sentindo uma paz reconfortante, que não visitava seu peito marcado por tantas tragédias. A lembrança do rosto aliviado de Luzia, após a cirurgia do menino, preenchia os espaços vazios e frios de sua alma, profundamente machucada. O empresário implacável permitia que sentimentos ternos e vulneráveis brotassem silenciosamente, imaginando um futuro onde poderia proteger aquela jovem mulher luminosa das injustiças. Ele suspirou pesadamente, ignorando que a tempestade mais devastadora de sua vida inteira já estava batendo furiosamente contra as portas do seu santuário. As pesadas portas duplas de madeira maciça foram abertas violentamente por Isadora, que exibia uma expressão magistralmente fingida de choque e profundo desespero. Lágrimas de crocodilo escorriam pela maquiagem impecável da mulher rica, enquanto ela caminhava de forma trêmula até a imensa mesa de mogno escuro. Ela jogou a pasta de couro sobre a superfície polida, soluçando alto e afirmando que havia descoberto o plano diabólico da empregada ardilosa. Henrique franziu a testa severamente. O instinto protetor, guerreando de imediato com a desconfiança inata que comandou sua vida solitária durante longos e dolorosos anos. O bilionário hesitou por um breve e doloroso instante antes de abrir a pasta, contendo os documentos forjados que destruíram suas novas esperanças amorosas. Seus olhos analíticos percorreram as páginas repletas de números exorbitantes, transferências falsas para contas obscuras e supostas trocas de mensagens carregadas de ganância explícita. O sangue de Henrique gelou rapidamente em suas veias grossas, substituindo a ternura nascente por uma fúria sombria e paralisante que o asfixiava lentamente. As provas pareciam irrefutáveis aos olhos de um homem traído pelo passado, e a ilusão de um amor puro despedaçou de forma violenta, aproveitando o estado absoluto de vulnerabilidade emocional e confusão mental do homem de negócios. Isadora disparou o golpe final e mais devastador de todos. Ela gritou dramaticamente que a ladra miserável também havia invadido o cofre sagrado do quarto trancado, roubando o colar favorito e insubstituível da esposa morta. A menção ao objeto precioso da mulher que perdeu a vida em um acidente terrível atingiu o peito de Henrique como uma bala de prata venenosa. O rosto bonito do bilionário contorceu de maneira dolorosa, e ele levantou da cadeira luxuosa como um leão terrivelmente ferido e raivoso, com passos pesados que faziam o mármore centenário tremer sob seus sapatos elegantes. Henrique marchou furiosamente pelos imensos corredores frios da propriedade aristocrática. Ele convocou os seguranças corpulentos da mansão com um urro assustador que ecoou por todos os cantos luxuosos, exigindo uma busca imediata e impiedosa nos aposentos dos empregados. A tempestade de ira que emanava de seu corpo musculoso paralisava qualquer funcionário que ousasse cruzar o seu caminho durante aquela marcha terrível de destruição cega. Ele precisava descobrir a verdade crua, mesmo que essa realidade perversa dilacerasse seu coração, endurecido em milhares de pedaços ensanguentados. Luzia estava polindo a prataria na grande cozinha quando foi agarrada de forma brutal pelos braços fortes de dois seguranças enormes e silenciosos. O pânico paralisou as cordas vocais da jovem moça, que foi arrastada sem qualquer cerimônia ou explicação até o centro do majestoso salão principal. Ela encontrou Henrique de pé diante da escadaria de cristal, exibindo uma postura tão ameaçadora e cruel
que parecia um deus pagão pronto para julgar e condenar impiedosamente. A doçura que ela havia presenciado no olhar dele, algumas horas antes, havia sumido completamente, substituída por um abismo escuro de ódio profundo. A governanta-chefe desceu os degraus de mármore, carregando a bolsa surrada de Luzia com extremo nojo, como se segurasse um animal peçonhento morto. Sob as ordens secas e cortantes de Henrique, a mulher despejou violentamente o conteúdo modesto da sacola sobre o tapete persa de valor inestimável. Roupas baratas e um terço de madeira desgastado caíram no chão, acompanhados pelo som metálico e brilhante da inconfundível caixa de veludo negro caindo pesadamente. A tampa abriu com um impacto bruto, expondo as esmeraldas raras e os diamantes cintilantes que pareciam gritar a culpa silenciosa da jovem inocente. Um silêncio fúnebre e sufocante abateu sobre todos os presentes no vasto salão de luxo, interrompido apenas pelo sorriso cínico e dissimulado de Isadora. Luzia arregalou os olhos castanhos, observando a joia caríssima misturada aos seus pertences simples, com uma total incapacidade de compreensão lógica daquela situação dantesca. O ar faltou subitamente em seus pulmões fracos, e ela tentou pronunciar palavras de defesa desesperada, mas sua garganta apertada não emitiu nenhum som audível. A armadilha cruel e impecável construída pela vilã manipuladora havia se fechado com força brutal sobre o destino frágil e vulnerável da garota pobre. Henrique caminhou lentamente em direção à empregada trêmula, segurando os documentos falsificados em uma de suas mãos grandes que apertavam os papéis com violência. Ele atirou as folhas impressas aos pés da moça assustada, sua voz soando como um trovão perigoso e carregado de dor insuportável na escuridão. O bilionário acusou a garota do Vidigal de ser apenas mais uma golpista suja, interessada unicamente em sugar sua vasta fortuna através de uma falsa fragilidade. Cada palavra ácida proferida por ele cortava a alma de Luzia com a precisão letal de um bisturi extremamente afiado e envenenado pelo ódio. A dor de ser chamada de ladra pelo homem que amava em segredo quebrou as defesas emocionais do coração ferido da moça jovem. Luzia caiu de joelhos sobre as roupas baratas, recolhendo o terço de madeira manchado por suas lágrimas grossas que caíam no tapete felpudo. Ela negou repetidas vezes, jurando pela vida do pequeno Mateus que jamais havia tocado em qualquer objeto valioso dentro daquela casa monumental e sombria. A sinceridade, rasgada em sua voz, deveria ser suficiente para provar sua inocência pura. Mas o veneno cruel de Isadora já havia infectado completamente o ambiente. Henrique virou o rosto para longe da cena dolorosa, recusando encarar os olhos desesperados que antes traziam uma paz celestial para sua vida vazia. O trauma profundo causado pela traição imperdoável de sua esposa falecida cegava o bilionário de maneira absoluta, impedindo que ele enxergasse a verdade cristalina. Ele acreditava firmemente que estava sendo novamente manipulado e descartado como um simples instrumento financeiro para enriquecer pessoas falsas e inescrupulosas. Movido por um orgulho intensamente ferido e por lembranças, o empresário decretou que a jovem empregada arrumasse seus restos miseráveis e abandonasse a propriedade imediatamente. Isadora, incapaz de conter sua maldade venenosa e sedenta por uma destruição ainda maior, exigiu aos prantos que a Polícia Civil fosse acionada imediatamente. A mulher ardilosa desejava ver a rival sendo humilhada publicamente e jogada atrás das grades enferrujadas de uma prisão imunda no coração do rio. No entanto, o patriarca da família ergueu a mão direita com uma autoridade que calou o ambiente instantaneamente, proibindo qualquer contato com autoridades policiais. Apesar de toda a raiva fervente que o consumia, ele não permitiria que a irmã de Mateus apodrecesse em um inferno carcerário superlotado e violento, compreendendo perfeitamente que qualquer palavra extra seria inútil contra a parede espessa de desconfiança e amargura daquele homem cruel. Luzia silenciou seu pranto desesperado. A jovem mulher recolheu lentamente suas roupas espalhadas pelo tapete valioso, guardando cada peça em sua bolsa desgastada com uma dignidade assustadora e bela. O brilho sujo das esmeraldas do colar milionário
permaneceu abandonado no chão frio, como um lembrete físico do abismo financeiro intransponível que separava seus dois mundos. Ela apertou o pequeno terço de madeira contra o peito dolorido, buscando na fé inabalável a força necessária para suportar aquele massacre emocional. Ao invés de rastejar pelo chão ou implorar por um perdão que ela não devia a ninguém, a garota do Vidigal ficou de pé firmemente. Seus olhos amendoados e avermelhados pelo choro intenso procuraram o rosto sombrio do bilionário, encarando o homem que havia curado seu irmãozinho querido. Não havia raiva no olhar da jovem, apenas uma decepção tão imensa e dolorosa que atingiu a alma de Henrique com uma força destrutiva inimaginável. Ela não precisava de palavras para expressar que a maior perda daquela noite trágica não era o emprego bem pago, mas sim o amor destruído. Com a postura reta de uma verdadeira rainha injustiçada e a voz carregada de uma calma assombrosa, Luzia pronunciou suas últimas palavras naquele ambiente tóxico. Ela afirmou serenamente que Deus conhecia a verdade absoluta e que o tempo se encarregaria de expor as mentiras podres plantadas naquela casa doente. A clareza divina daquela declaração humilde provocou um arrepio incômodo na espinha de Isadora, enquanto o empresário permaneceu imóvel como uma estátua de gelo eterna, sem aguardar permissões ou ouvir os resmungos irônicos da governanta ressentida. A jovem virou as costas para aquele império de hipocrisia e amargura. O barulho da pesada porta principal batendo atrás de Luzia ecoou como uma sentença de morte solitária nos corredores luxuosos da mansão dos Monteiro. Ela caminhou pelas ruas arborizadas e seguras do Leblon sob o brilho da lua cheia, deixando suas lágrimas lavarem a humilhação terrível do rosto. O vento frio da madrugada não conseguia congelar a chama de esperança em seu coração, pois ela sabia que a vida de seu irmão estava definitivamente salva. O retorno à pobreza do Vidigal seria absurdamente difícil e assustador, mas sua consciência tranquila valia muito mais que milhares de diamantes frios. Dentro do salão suntuoso, a ausência repentina daquela garota pura e humilde drenou toda a vida remanescente do ambiente ostentoso e absurdamente opressivo. Henrique observou a caixa de veludo negro atirada no chão tapeteado, sentindo uma dor lancinante no peito que a razão ferida simplesmente não conseguia explicar. A vitória cruel de Isadora parecia oca e estranhamente ameaçadora, pois os olhos do bilionário agora carregavam um vazio existencial e destrutivo muito pior que antes. O Império Dourado havia se tornado oficialmente uma tumba gigantesca, e o patriarca sentia que havia expulsado o único anjo capaz de salvá-lo. Na quietude sufocante da madrugada que se seguiu ao conflito terrível, o poderoso empresário permaneceu sentado na biblioteca imensa, bebendo uísque amargo sem parar. O silêncio da sala escura era ensurdecedor, quebrado apenas pela lembrança viva da voz doce e sincera da empregada, jurando desesperadamente a própria inocência. A perfeição absurda das provas apresentadas por Isadora começou a incomodar a mente analítica e desconfiada do homem de negócios, acostumado a lidar com mentirosos. Uma semente minúscula e venenosa de dúvida foi plantada no solo árido de seu coração torturado, prometendo crescer rapidamente em busca de justiça brutal. Os dias que se seguiram à partida violenta de Luzia transformaram a majestosa mansão dos Monteiro de Carvalho em um verdadeiro mausoléu de mármore frio. O silêncio opressivo retornou com uma força esmagadora, sufocando as poucas faíscas de vida que a jovem empregada havia acendido com sua doçura inata. Henrique vagava pelos corredores imensos como um fantasma acorrentado ao próprio orgulho, sentindo um vazio existencial que o uísque importado absolutamente não conseguia preencher. A ausência do sorriso luminoso e dos olhos castanhos sinceros da garota do Vidigal provocava uma dor física e constante no peito do bilionário. Isadora desfilava pelos salões luxuosos com a arrogância típica de uma rainha coroada pela própria maldade, celebrando internamente a sua vitória cruel e suja. Ela acreditava firmemente que havia eliminado a única ameaça ao seu reinado e que o coração congelado do cunhado finalmente seria sua propriedade exclusiva. No entanto, a mente brilhante
e analítica do empresário implacável, não conseguia desligar o alerta instintivo que gritava contra a perfeição absurda das provas incriminatórias. A serenidade absoluta de Luzia, no momento da expulsão humilhante, não combinava em nada com o perfil de uma criminosa vulgar e desesperada. Movido por uma intuição visceral e pelo peso insuportável do remorso crescente, Henrique trancou-se em seu escritório sombrio e iniciou uma investigação particular minuciosa. Ele acionou os melhores peritos digitais e detetives particulares do país, exigindo uma análise microscópica de cada documento e transferência bancária apresentados pela cunhada venenosa. O patriarca da família recusava dormir ou comer, obcecado por desvendar as teias de mentiras que sentia estarem asfixiando a verdade divina dos fatos cruéis. A cada novo relatório detalhado que chegava às suas mãos grandes, a máscara de perfeição aristocrática de Isadora começava a rachar irremediavelmente. Os especialistas em fraudes financeiras não demoraram a expor a falsificação grosseira das contas bancárias e das mensagens de texto atribuídas à inocente Luzia. Os rastros digitais apontavam diretamente para criminosos contratados que haviam recebido pagamentos vultosos, originados das contas secretas e milionárias administradas pessoalmente por Isadora Vilela. A descoberta dessa armação diabólica foi como um soco brutal no estômago do bilionário, que percebeu com horror o tamanho da injustiça cometida contra a amada. Ele havia banido e humilhado a mulher mais pura que já cruzou seu caminho negro, manipulado cegamente por um monstro residente. A sede de justiça de Henrique tornou-se uma avalanche incontrolável, levando-o a cavar ainda mais fundo no poço de podridão que envolvia sua cunhada. Os detetives seguiram o rastro do dinheiro sujo de Isadora até o passado, revelando o segredo mais obscuro e letal daquela família de elite. Eles encontraram o mecânico corrupto, agora consumido pelo vício, que confessou ter sabotado os freios do carro esportivo sob ordens diretas e pagamentos da vilã. O acidente fatal que matou a esposa do bilionário e mergulhou sua vida em trevas absolutas foi uma execução friamente arquitetada pela própria irmã. A confirmação monstruosa de que Isadora era uma assassina fria e calculista fez o sangue do empresário ferver com um ódio cego e vulcânico. O homem que governava impérios financeiros desabou sobre sua mesa de mogno escuro, chorando lágrimas de dor aguda, arrependimento profundo e uma fúria assassina. Ele havia abrigado a assassina de sua família debaixo do próprio teto durante anos, permitindo que a serpente venenosa destruísse também o seu novo amor. A lei do retorno divino estava prestes a cobrar sua dívida com juros altíssimos, e o patriarca seria o instrumento implacável dessa justiça cósmica. Na noite seguinte, a tempestade mais violenta da década desabou impiedosamente sobre a cidade do Rio de Janeiro, com raios cortando o céu escuro. Isadora bebia champanhe francês na biblioteca luxuosa, vestindo seda pura e aguardando ansiosamente que o bilionário descesse para jantar e oficializar a união deles. Subitamente, as portas maciças foram escancaradas com uma violência assustadora, e Henrique surgiu na soleira como uma entidade vingativa banhada em fúria letal. O olhar negro do homem irradiava uma promessa de destruição absoluta, fazendo o copo de cristal caríssimo escorregar das mãos trêmulas da vilã assustada. Com passos pesados e ameaçadores, Henrique jogou o dossiê completo, contendo todas as provas dos crimes hediondos, sobre a mesa de centro de mármore. Ele descreveu com uma frieza cortante e aterrorizante como havia descoberto a armação ridícula contra a pureza de Luzia e a falsificação dos documentos. Isadora empalideceu drasticamente, sentindo o ar fugir de seus pulmões perfumados enquanto tentava balbuciar desculpas esfarrapadas e mentiras inúteis que morriam em sua garganta seca. O muro de hipocrisia e arrogância que a protegeu durante toda a vida estava desmoronando violentamente sob o peso inescapável da verdade irrefutável, sem permitir que a mulher repirasse ou criasse novas ilusões. O empresário lançou a acusação final que selaria o destino maldito daquela alma sombria. Ele revelou a confissão
gravada do mecânico subornado, desmascarando a vilã como a arquiteta perversa do assassinato brutal da própria irmã muitos anos atrás. Um grito agudo de desespero animalesco rasgou a garganta de Isadora, que caiu de joelhos no tapete persa, implorando por uma misericórdia que ela desconhecia. O castigo estava apenas começando, pois o karma implacável havia chegado para cobrar o preço de cada lágrima derramada por suas vítimas inocentes. O som estridente das sirenes de polícia cortou o barulho ensurdecedor dos trovões, anunciando que a justiça terrena finalmente havia invadido a mansão milionária. Viaturas cercaram a propriedade majestosa do Leblon, e agentes armados invadiram os corredores impecáveis com mandados de prisão expedidos diretamente pelo juiz mais rigoroso. Isadora foi arrastada pelos braços de forma humilhante, algemada como uma criminosa comum, enquanto gritava maldições e chorava lágrimas de puro terror perante o abismo. O império de falsidade desabou completamente, deixando a assassina trancada na viatura fria que a levaria diretamente para o inferno de uma cela imunda. Enquanto as luzes vermelhas e azuis das viaturas desapareciam na chuva intensa, o silêncio lúgubre retornou ao salão principal. Agora livre da presença maligna, Henrique olhou para as próprias mãos trêmulas, sentindo o peso esmagador de seu erro brutal e do julgamento injusto contra a mulher que amava. Ele havia expulsado a única luz verdadeira de sua existência sombria, agindo com a mesma crueldade que os monstros que jurou destruir em sua vida. Um desespero avassalador tomou conta de seu coração curado, e ele soube que precisava consertar aquele erro gravíssimo antes que perdesse Luzia para sempre. Ignorando os conselhos preocupados de seus funcionários e o perigo iminente da tempestade torrencial que alagava as ruas da cidade maravilhosa, Henrique agiu rapidamente. Ele pegou as chaves do seu jipe blindado e lançou-se na escuridão furiosa da noite carioca, guiado apenas pela força incontrolável do amor verdadeiro. A chuva açoitava o para-brisa do veículo potente, enquanto o bilionário dirigia de forma imprudente e desesperada em direção às encostas perigosas do morro. Ele enfrentaria qualquer barreira física ou social para rastejar aos pés daquela empregada sagrada e implorar pelo perdão celestial que não merecia receber. As ruas asfaltadas e luxuosas da Zona Sul deram lugar às ladeiras íngremes, estreitas e perigosamente escorregadias da comunidade pulsante e humilde do Vidigal. O carro caríssimo atraía olhares desconfiados dos moradores que se protegiam da chuva forte debaixo de marquises improvisadas e barracos de alvenaria mal acabados. Henrique abandonou o conforto blindado do veículo, encharcando seu terno italiano caro, em segundos, enquanto caminhava pelos becos lamacentos e escuros da favela adormecida. O contraste brutal entre o dono do império de café e o ambiente extremamente pobre não importava diante da urgência de sua alma ajoelhada. A água fria lavava o rosto bonito e marcado do empresário ansioso, misturando-se às suas próprias lágrimas de arrependimento profundo e medo da rejeição. Ele perguntava pelo nome de Luzia aos poucos transeuntes assustados que cruzavam seu caminho difícil, oferecendo dinheiro, recompensas e súplicas carregadas de dor visível. A cada resposta negativa, o coração de ferro apertava dolorosamente no peito encharcado, temendo que a garota houvesse partido da cidade para fugir da injustiça. Mas a fé inabalável que a jovem humilde havia plantado em sua alma doente empurrava suas pernas cansadas para continuar subindo a encosta íngreme. Uma senhora idosa de olhar gentil e rosto enrugado penalizou-se com a figura patética e desesperada daquele homem rico, destruído pela força do amor. Ela apontou com o dedo, trêmulo e calejado, para o ponto mais alto e perigoso da favela, onde uma pequena capela de madeira resistia. A velha mulher sussurrou sob o barulho ensurdecedor da chuva cortante que a menina do coração puro passava todas as madrugadas rezando naquele altar humilde. Henrique agradeceu fervorosamente, sentindo uma centelha divina de esperança queimar intensamente dentro do peito, e correu em direção à salvação de sua vida amargurada. A subida final exigiu forças sobre-humanas do bilionário exausto, cujos sapatos finos de couro escorregavam perigosamente na lama espessa
e nas pedras soltas do caminho. Seus pulmões queimavam intensamente com o esforço físico incomum, mas a visão da cruz de madeira simples no topo do morro agia como um ímã. A estrutura modesta da igrejinha balançava levemente sob a fúria dos ventos fortes, iluminada internamente pelo brilho quente e trêmulo de dezenas de velas acesas. Henrique parou diante da porta entreaberta, o coração batendo descompassadamente contra as costelas, temendo que sua presença suja contaminasse aquele local sagrado. Através da fresta humilde, os olhos negros do homem rico encontraram a figura frágil e incrivelmente forte da mulher que dominava seus pensamentos obsessivos. Luzia estava ajoelhada no piso duro de cimento rústico, vestindo roupas extremamente simples e molhadas, com o inseparável terço de madeira entre os dedos calejados. Ela rezava em voz alta, pedindo a proteção da Virgem Maria e agradecendo fervorosamente pela saúde restabelecida e maravilhosa de seu pequeno e amado irmãozinho. Não havia nenhum traço de amargura, rancor ou desejo de vingança naquelas orações sublimes. Apenas uma aceitação divina e pacífica de seu destino árduo. A visão daquela pureza absoluta e inquebrável atingiu o bilionário implacável com a força brutal e esmagadora de um trem de carga em alta velocidade. Ele compreendeu, naquele segundo sagrado, que toda a sua fortuna imensurável era um monte de lixo inútil diante da riqueza espiritual incalculável daquela favelada. O orgulho masculino, a frieza corporativa e as muralhas de cinismo construídas durante anos dolorosos de luto derreteram completamente sob a luz daquelas velas simples. O homem mais poderoso do Rio de Janeiro abriu a porta rangente de madeira envelhecida, pronto para entregar sua alma destroçada nas mãos delicadas dela. O rangido alto das dobradiças enferrujadas quebrou o silêncio reverente do ambiente sagrado. E Luzia interrompeu suas preces devotas com um sobressalto de medo. Ela virou o rosto suavemente, e seus olhos amendoados arregalaram em um choque profundo ao ver o carrasco milionário de pé no batente estreito. Henrique estava completamente encharcado, coberto de lama escura, respirando ofegante e exibindo uma expressão de vulnerabilidade desesperada que a garota jamais imaginou ver naquele rosto. O confronto final entre os dois mundos opostos estava prestes a acontecer sob o olhar silencioso e misericordioso das imagens santas da pequena capela. O vento gélido da madrugada invadiu o santuário humilde, balançando violentamente as chamas trêmulas das velas e lançando sombras dançantes sobre as paredes ásperas. Nenhum dos dois ousou pronunciar uma única palavra durante aqueles segundos eternos, presos em uma teia invisível de dor passada e uma atração magnética inegável. A tempestade selvagem que rugia do lado de fora parecia insignificante diante do turbilhão emocional silencioso e devastador que colidia intensamente dentro daquele espaço pequeno. O destino havia colocado as peças cruciais no tabuleiro divino, e apenas um milagre do verdadeiro perdão poderia impedir uma tragédia emocional irreparável. O silêncio sagrado da pequena capela no alto do Vidigal foi quebrado apenas pelo som da respiração ofegante do bilionário, encharcado pela chuva fria. Henrique Monteiro de Carvalho permanecia paralisado na soleira da porta de madeira apodrecida, sentindo o peso esmagador de todos os seus pecados e julgamentos cruéis. Seus olhos negros e marejados fixaram-se na figura frágil de Luzia, que continuava ajoelhada diante do altar, simples, com o rosto banhado em lágrimas silenciosas. A grandiosidade de seu império financeiro desintegrou-se completamente diante da pureza inabalável daquela jovem mulher que iluminava a escuridão absoluta de sua alma torturada. Luzia levantou-se lentamente do piso duro de cimento, apertando o terço de madeira contra o peito ofegante enquanto encarava o homem destruído à sua frente. O choque inicial de ver o temido patriarca da família Monteiro, coberto de lama e desespero, deu lugar a uma compaixão profunda e instintiva. Ela não enxergava o carrasco implacável que a expulsou humilhantemente de sua mansão luxuosa, mas sim um ser humano, gravemente ferido, implorando por uma salvação tardia. A chuva torrencial continuava a açoitar o telhado de zinco da igrejinha,
criando uma sinfonia melancólica que embalava aquele reencontro improvável e carregado de emoções intensas. Incapaz de suportar a intensidade amorosa daquele olhar castanho que o perdoava silenciosamente, Henrique caminhou com passos trêmulos em direção ao centro do ambiente humilde. O homem que costumava ditar as regras da economia nacional e comandar milhares de funcionários dobrou os joelhos manchados de barro diante da jovem favelada. Pela primeira vez, em toda a sua existência marcada pela arrogância e pelo poder financeiro absoluto, o bilionário curvou a cabeça em um gesto de rendição total. Ele ignorou a umidade gélida do chão rústico, desejando apenas que a terra se abrisse ou que a misericórdia divina lavasse sua culpa. A voz grave do empresário soou embargada e incrivelmente frágil quando ele finalmente conseguiu quebrar o silêncio tenso que dominava a pequena capela iluminada. Ele confessou todas as suas falhas imperdoáveis, detalhando como havia descoberto a verdade monstruosa sobre os crimes terríveis cometidos por Isadora contra sua falecida esposa. Com o rosto coberto por lágrimas quentes e desesperadas, Henrique implorou o perdão de Luzia por ter duvidado de sua integridade moral e de seu coração puro. As palavras rasgavam sua garganta seca como vidro quebrado, revelando o tamanho do sofrimento que a ausência dela havia provocado em sua vida solitária. Ouvir a confissão dolorosa daquele homem poderoso, ajoelhado aos seus pés descalços, provocou um turbilhão de sentimentos conflitantes no coração bondoso da jovem guerreira carioca. Luzia compreendeu a extensão da dor que cegou o raciocínio lógico de Henrique, percebendo que ele também fora uma vítima das manipulações cruéis da cunhada, movida por um instinto puramente afetuoso e celestial. Ela diminuiu a distância entre eles e estendeu suas mãos calejadas para tocar o rosto encharcado do bilionário. O contato quente de sua pele macia contra as feições duras do empresário causou um arrepio elétrico que uniu definitivamente aquelas duas almas. Com uma voz suave, que soava como o canto dos anjos mensageiros da paz infinita, Luzia sussurrou palavras de conforto e absolvição para o homem desesperado. Ela afirmou que o rancor e a vingança eram sentimentos venenosos que nunca encontraram espaço em seu espírito, moldado pelas dificuldades diárias da favela do Vidigal. A jovem explicou que a verdadeira justiça pertencia exclusivamente a Deus e que as provações terríveis serviam apenas para fortalecer os laços do amor genuíno e sincero. O bilionário fechou os olhos pesados, absorvendo cada sílaba consoladora como um bálsamo milagroso, capaz de curar feridas mortais e incuráveis. Henrique envolveu a cintura fina da empregada com seus braços fortes e protetores, escondendo o rosto cansado no tecido úmido do vestido simples que ela usava. Luzia acariciou os cabelos grisalhos do homem mais poderoso do Rio de Janeiro, derramando lágrimas de alívio e gratidão sobre os ombros largos do seu grande amor. O abraço apertado e desesperado dissolveu instantaneamente todas as barreiras sociais, financeiras e emocionais que os separavam desde o fatídico primeiro encontro na imensa biblioteca luxuosa. Naquela noite de tempestade furiosa, dentro de uma igreja paupérrima, o rei do café encontrou sua verdadeira rainha e a paz absoluta. A tempestade violenta finalmente cedeu lugar a um amanhecer deslumbrante que pintou o céu da cidade maravilhosa com tons vibrantes de dourado. Rosa e Laranha. Os primeiros raios de sol atravessaram as frestas das janelas de madeira da capela, iluminando o casal exausto que permanecia abraçado no chão frio e rústico. Henrique ajudou Luzia a se levantar com uma delicadeza reverente, beijando as mãos machucadas da moça que havia salvado sua alma das garras da escuridão eterna. O pesadelo sombrio, orquestrado pela maldade implacável de Isadora, havia terminado, abrindo caminho para uma nova era de luz e felicidade inquestionáveis. O casal apaixonado desceu as vielas sinuosas do Vidigal, sob os olhares curiosos e admirados dos moradores que iniciavam mais um dia de trabalho árduo. O jipe blindado de Henrique aguardava pacientemente na base do morro, pronto para transportá-los em segurança até a clínica particular onde Mateus estava internado e protegido. Durante o trajeto pelas ruas ensolaradas da Zona Sul carioca, o bilionário segurou a mão de Luzia firmemente,
prometendo que jamais soltaria aquele porto seguro novamente. A angústia do passado parecia uma memória distante e nebulosa, ofuscada pela certeza vibrante de um futuro construído com base no respeito mútuo. Ao adentrarem o quarto luxuoso do hospital de ponta, encontraram o pequeno Mateus sentado na cama espaçosa, devorando um café da manhã digno da alta realeza. O menino exibia bochechas rosadas e um sorriso travesso que aquecia o ambiente climatizado, evidenciando o sucesso absoluto e maravilhoso da complexa cirurgia cardíaca realizada. Luzia correu para abraçar o irmãozinho com uma força contida, chorando lágrimas de alegria pura ao ouvir o coração da criança, batendo forte e saudavelmente em seu peito. Henrique observava a cena comovente encostado na porta de vidro, sentindo um calor paternal inédito preencher os espaços vazios de sua vida. O garotinho de 8 anos estendeu os braços finos na direção do empresário de terno amassado, chamando o homem poderoso com uma intimidade inocente e surpreendente. Henrique aproximou-se da cama hospitalar com passos hesitantes, sentindo uma emoção indescritível ao ser abraçado com tanta força e gratidão pelo irmão caçula de sua amada. Mateus agradeceu ao gigante grisalho por ter consertado o seu coração defeituoso e por ter devolvido o brilho constante e alegre aos olhos da sua irmãzona. O bilionário sorriu abertamente, prometendo ao menino que cuidaria de ambos com a própria vida e que eles seriam uma família inseparável. Os meses seguintes trouxeram mudanças radicais e extremamente positivas para todos os envolvidos naquela trama repleta de dor, intrigas obscuras e superações impressionantes e inspiradoras. A justiça terrena agiu com rigor e velocidade implacáveis, condenando Isadora Vilela a décadas de prisão em regime fechado pelos inúmeros crimes hediondos e assassinatos comprovados. A mulher vaidosa e arrogante perdeu absolutamente toda a sua fortuna roubada, sua influência política e o falso glamour, apodrecendo sozinha em uma cela fria e escura. A lei inquestionável do retorno finalmente completou seu ciclo kármico, provando que a maldade humana jamais prevalece contra as forças divinas. A imponente e outrora sombria mansão do Leblon passou por uma reforma completa e profunda, visando apagar completamente as lembranças tóxicas daquele passado trágico e mortal. As pesadas cortinas de veludo escuro foram substituídas por tecidos leves e esvoaçantes, permitindo que a luz abundante do sol carioca invadisse todos os cômodos vazios. Luzia supervisionou cada detalhe da transformação arquitetônica com seu gosto simples e acolhedor, transformando aquele mausoléu milionário em um lar verdadeiro, quente e cheio de vida vibrante. Os corredores que antes ecoavam passos solitários agora eram preenchidos pelo som das risadas contagiantes e das brincadeiras animadas do pequeno Mateus. O implacável Henrique Monteiro de Carvalho tornou-se um homem completamente diferente, abandonando a frieza corporativa extrema para abraçar a leveza mágica de uma vida equilibrada. Ele reduziu drasticamente a sua carga horária desgastante na presidência das empresas milionárias, delegando funções para poder passar mais tempo de qualidade com sua nova família. O sorriso genuíno e frequente do bilionário chocava seus antigos parceiros de negócios impiedosos, que não compreendiam como uma simples garota da favela havia domado aquela fera. A resposta estava no amor incondicional que Luzia lhe oferecia diariamente. Uma riqueza emocional que não podia ser medida em ações da bolsa. Quando a primavera coloriu as ruas do Rio de Janeiro com flores deslumbrantes, Henrique surpreendeu Luzia com um pedido de casamento incrivelmente romântico e inesquecível. Durante um passeio de helicóptero sobre as belezas naturais da cidade maravilhosa, o homem poderoso entregou um anel delicado e sussurrou juras de amor eterno e verdadeiro. Ele rejeitou a ideia de organizar um evento extravagante e midiático para a elite hipócrita carioca, sugerindo que a cerimônia fosse realizada de maneira íntima e sagrada. A noiva emocionada concordou imediatamente, decidindo que o palco perfeito para selar aquela união divina seria a modesta capela do amado Vidigal. O grande dia amanheceu com um céu azul impecável e uma brisa suave que soprava do Oceano Atlântico,
carregando um frescor maravilhoso e revigorante. A pequena igreja de madeira no alto da favela havia sido meticulosamente limpa e adornada com centenas de flores brancas e tropicais doadas pelos próprios moradores locais. Não havia tapetes vermelhos caríssimos, lustres de cristal importados ou jornalistas sedentos por fofocas. Apenas a presença sincera da comunidade humilde que sempre acolheu a família dos Santos. O contraste entre a riqueza incalculável do noivo e a extrema simplicidade do ambiente criava uma atmosfera poética e profundamente emocionante. Henrique aguardava ansiosamente no altar rústico, vestindo um terno de linho claro e elegante que combinava perfeitamente com a proposta descontraída daquela celebração incrivelmente mágica. Seu coração maduro e calejado batia acelerado, bombardeando seu corpo forte com uma adrenalina pura e uma felicidade genuína que ele julgava impossível de alcançar. Ele observava os rostos sorridentes das pessoas simples que lotavam os bancos de madeira dura, compreendendo que a verdadeira nobreza residia na solidariedade fantástica daquelas almas humildes. O bilionário sentia-se infinitamente abençoado por ter sido resgatado das trevas da amargura e trazido para aquele universo banhado em amor fraternal sincero. Os acordes suaves de uma sanfona romântica e nordestina anunciaram a entrada triunfal e arrebatadora da mulher mais bela que os olhos do empresário já admiraram. Luzia surgiu na porta iluminada pelo sol brilhante, caminhando lentamente de braços dados com o orgulhoso e sorridente pequeno Mateus, que vestia um suspensório extremamente fofo. A noiva irradiava uma beleza natural estonteante, usando um vestido de renda branca fluida que realçava suas curvas perfeitas e seus cabelos escuros adornados por flores. Cada passo gracioso da garota rumo ao altar representava a vitória gloriosa e definitiva da esperança divina sobre a dor cruciante do destino. Quando Luzia finalmente alcançou o homem forte de cabelos prateados, os olhares apaixonados se cruzaram com uma intensidade magnética, capaz de derreter as geleiras polares. Henrique recebeu as mãos delicadas da moça com uma devoção quase religiosa, beijando seus dedos macios enquanto as lágrimas de alegria incontrolável molhavam seus olhos negros. O padre idoso da comunidade iniciou a cerimônia sagrada com palavras simples e carregadas de profunda sabedoria popular, abençoando a união improvável daquelas duas pessoas tão distintas. A energia espiritual dentro da modesta capela era tão intensa e palpável que muitos convidados precisaram enxugar os rostos banhados em choro emocionado. Os votos matrimoniais foram trocados com vozes embargadas e promessas viscerais que ecoaram para muito além das paredes de madeira rústica e gasta pelo tempo implacável. Luzia prometeu proteger o coração curado de seu marido contra qualquer tristeza futura, garantindo que a luz do perdão guiaria os passos daquela nova família eternamente. Henrique jurou amar, respeitar e venerar a mulher que lhe devolveu o desejo profundo de viver intensamente, oferecendo-lhe não apenas sua vasta fortuna material, mas sua própria alma. A troca das alianças douradas selou o pacto sagrado e indestrutível, forjado pelas provações mais dolorosas e cruéis que a vida poderia enviar. O tão esperado e apaixonado beijo que encerrou a cerimônia religiosa foi recebido com uma explosão ensurdecedora de aplausos fervorosos e gritos de comemoração vibrante da comunidade. Os noivos sorriram radiantemente, sentindo o calor do amor verdadeiro derreter as últimas ressalvas microscópicas e as cicatrizes invisíveis que ainda restavam em seus espíritos renovados. Eles caminharam juntos pelo pequeno corredor central, banhados por uma chuva de pétalas coloridas de rosas que flutuavam no ar iluminado pelos raios de sol perfeitos. O mundo inteiro parecia conspirar a favor daquele momento maravilhoso, celebrando a glória definitiva da luz sobre a escuridão absoluta e destrutiva. A festa de casamento que se seguiu nas vielas íngremes do Vidigal foi a mais autêntica e inesquecível celebração que o poderoso empresário já havia presenciado. Não havia caviar importado ou música clássica entediante, mas sim um churrasco farto, caipirinhas deliciosas e o ritmo contagiante e arrebatador de uma banda de forró espetacular. O bilionário tirou o paletó caro
e dançou alegremente com a sua belíssima esposa no meio da rua de paralelepípedos, ignorando os protocolos rígidos da sociedade burguesa. As diferenças brutais de classes sociais desapareceram magicamente em meio ao suor. As risadas contagiantes e a felicidade genuína que transbordava livremente por todos os cantos. Luzia recostou a cabeça no peito forte e quente do marido, enquanto eles observavam o sol mergulhar majestosamente nas águas azuis do vasto oceano Atlântico distante. A brisa marítima balançava os cabelos escuros da jovem, que outrora esfregava o chão implacável de uma mansão sombria para pagar tratamentos médicos absurdamente caros e inatingíveis. A roda da vida havia girado de forma misteriosa e implacável, recompensando a fé inabalável, a coragem pura e o caráter honesto daquela mulher batalhadora e incansável. O império de gelo havia derretido por completo, dando lugar a um jardim florido, onde a esperança finalmente encontrou terreno fértil para prosperar lindamente. A história da empregada corajosa e do bilionário solitário tornou-se uma lenda sussurrada, com profundo respeito nas esquinas esquecidas e nas altas rodas da sociedade carioca. Henrique e Luzia provaram que a verdadeira riqueza não está acumulada em bancos ou cofres trancados, mas na capacidade divina de perdoar erros graves e amar profundamente. O amanhã nascia cheio de promessas maravilhosas. Embalado pelo som doce da sanfona e pelas batidas fortes de corações que bateriam em uníssono até o fim, a justiça cósmica cumpriu seu papel com perfeição absoluta, mostrando que as grandes tempestades apenas preparam o caminho para as mais belas e eternas auroras.